decaimento radioativo. Só para a gente relembrar de ontem, né? A proporção de carbono 14, esse carbono 14 é um carbono radioativo. A proporção de carbono 14 em relação ao carbono 12 presente nos seres vivos é constante. Então, essa proporção ela é constante. Quando um organismo morre, a absorção de carbono 14 ela cessa. E se ela cessa e o outro não cessa, então passaria a ter uma proporção diferente, né? E a partir de então, o carbono 14 vai se transformando em carbono 12, a uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Podemos descrever o problema de encontrar a quantidade de carbono 14 em função do tempo, ele vai chamar a quantidade de carbono de Y, né? Então, como esse depende do tempo, então seria um Y de T, com o problema de valor inicial. Então, a taxa de variação do carbono 14 em função do tempo, ela é proporcional à quantidade de carbono presente, ou seja, proporcional ao Y. E o Y de zero, a gente adota como sendo Y0, né? Ou seja, a quantidade de carbono no tempo inicial, ele considera como Y índice zero. A equação é a mesma do crescimento exponencial, né? Então, portanto, esta equaçãozinha aqui é a mesma lá do crescimento exponencial. Se é a mesma, não vai mais estar detalhando ela, porque já foi detalhada anteriormente. Cadê ela mesmo? Aqui. Olha, crescimento exponencial. dy dt é ky, e y de zero é y0. Portanto, é a mesma equação, tá? Se é a mesma equação, já viu, então não precisa mais ficar olhando para detalhismo dessa equação mais. O fato é que esta equação, ela tem uma solução que é a mesma do caso anterior, né? Quem é a solução? É essa daqui, ó. Y de t vai ser um y0 e elevado a k vezes t, tá bom? Então, não perdemos tempo, né? Já viemos logo para cá, porque a solução daquele probleminha já foi vista anteriormente e é essa daí. Daí a gente já pode ir direto para o problema. Em um pedaço de madeira é encontrado 1/500 avos da quantidade original de carbono 14. Então, a quantidade de carbono 14 presente, né, na madeira aí é 1/500 avos da quantidade original. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos. O que quer dizer meia-vida? Que em 5.600 anos, metade do carbono 14 presente transformou-se em carbono 12. Essa meia-vida de cada objeto, de cada ser vivo, ela é dada, tá certo? Então, via de regra, né, cada ser vivo tem uma meia-vida, né? E é através desse dado da meia-vida e de uma condição inicial que permite você solucionar o problema, certo? A quantidade... Vamos determinar a idade desse pedaço de madeira. Entender a meia-vida do pedaço de madeira e disse que o pedaço de madeira foi encontrado com 1/500 avos da quantidade original de carbono 14. Em outras palavras, gente, se você chamar a quantidade de carbono 14 de Y, a variável Y, então o Y de T vai ser igual a 1/500 avos da quantidade original. Vamos supor que a quantidade original lá no início seja 0, tá certo? Y0. Então, nosso problema aqui é encontrar o T. De sorte que o Y de T, ou seja, para que T, a quantidade de carbono 14 vai ser 1/500 avos da quantidade inicial, original. Sabendo que o Y de 5.600 nada mais é do que Y0 sobre 2. Ou seja, depois de 5.600 anos, a quantidade de carbono 14 é metade da original.
na contagem inicial. Beleza até aí, gente? Então pronto, gente. A gente já sabe quem é a função já, ó. Como aqui você tem duas constantes, né, que é y0 e k, então o objetivo é encontrar essas constantes, tá certo? Para aí você arrematar e achar o t, que é o tempo que ela leva para chegar, para que a quantidade chegue a essa, a quantidade, né, de carbono chega a essa quantidade do inicial. Então vamos lá. A solução que sabe que é essa. Substitui T por 5.600, né? Quando o T for 5.600, o Y será quem? Y0 sobre 2. Y será Y0 sobre 2. E aí, substituindo aqui e isolando, você vai encontrar o K facilmente aqui, como sendo menos o Ln do I2 sobre 5.600. Aí você agora leva o K para a equação. Agora, substituindo-se Y por... Que é esse B aqui, ó. Por esse aqui, ó. Y por Y0 sobre 500, né? E, claro, assumindo que K é isso, você vai ter aqui que Y0 sobre 500 é igual a Y0 elevado a KT, onde K... Aí, antes de substituir o K, gente, ele primeiramente ele fez as continhas aqui, achou o T, vamos fazer as continhas aqui. Aqui, ó, tchau, tchau. Então, ficou aqui... ficou... É elevado a KT igual a 1 sobre 500. Exatamente. Aí ele usa o logaritmo natural. Elevado a KT igual a 1 sobre 500. Ou 500 elevado a menos. Quando eu jogo aqui o natural, vai cancelar esse cara aí aqui, né? Vai descer, né? Vai ficar assim. Ln de KT, Ln de... O senhor pode botar 500 elevado a menos 1. Para facilitar aqui as coisas, eu vou chamar isso aqui de menos 1, ó, e vou botar isso aqui como sendo 500. Concorda? Beleza? Pode ser. Pronto. Que aí fica melhor. Aqui é menos e aqui é 500. E agora, ó, vai ficar menos KT Ln de 500. Só que o menos K eu posso passar dividindo. Então, T vai ser menos Ln de 500 sobre K. É o que está aqui, ó. Só que o K, ó, aí menos para dar mais, aí aqui é divisão, né? É, pega a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, vai dar isso aqui. E aí, pega na calculadorazinha, né? E calculando, vai dar aproximadamente 50.200 anos, né? Então, esse pedacinho de madeira aí tem, em média, 50.200 anos. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aqui ele mostra o decaimento da quantidade original, né, de carbono com o tempo. Pronto, agora vamos para a lei de resfriamento de Newton. Lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton diz que a taxa de variação da temperatura TDT de um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura atual do corpo e a temperatura constante do meio ambiente, T de M. Ou seja, a temperatura do corpo, T de T, é a solução do problema de valor inicial. A taxa com que a temperatura varia em relação ao tempo, ela é proporcional à diferença entre a temperatura atual e a temperatura ambiente. E vamos considerar a temperatura no instante inicial como sendo um T índice zero. Tá? O que a gente chama de T zero?
Este probleminha é um probleminha fácil de ser resolvido, tá? É tão tal que ele nem mostra como resolver de forma geral para o caso particular. Já vai direto para a questão, porque é uma equaçãozinha de simples resolução. Vamos ver como aplicar esta lei nesta questão. O café está a 90 graus, né? Logo depois de coado, o café está a 90 graus logo depois de coado. E 1 minuto depois passa a 85 graus. Em uma cozinha que está a uma temperatura ambiente de 25 graus. Vamos determinar a temperatura do café em função do tempo e o tempo que levará para o café chegar a 60 graus. Só lembrando que, adaptando aqui o problema a esse modelo, né, você vai ter que DTzinho vai ser K vezes a temperatura no instante, que a gente não sabe qual é, menos a temperatura ambiente, que no caso aqui seria 25. O T de 0, a temperatura no instante inicial é 90, e o T de 1, ou seja, o T uma hora depois, é de 85. Dividindo toda a equação por T menos 25, você chega nessa equação, que é uma equação separável. Se é uma equação separável, basta integrar um dos membros. Integral de 1 sobre T menos 25 é simplesmente o ln T sobre 25. Integral de K dt vai ser K vezes T. Portanto, fica lá, ln de T menos 25 igual a KT mais uma constante. E aqui você vai simplesmente pegar cada lado e levar ao E. Então, fica E elevado a ln de T menos 25 igual ao E elevado a isso. Eu já poderia simplesmente fazer isso. Ó. Beleza? E aqui, pela propriedade de logaritmo, vai ficar T módulo de T menos 25. E aqui esse módulo, eu posso tirar o módulo e simplesmente colocar aqui mais ou menos E C elevado a 1, E elevado a KT. E essa nova constante eu posso chamar de constante C. E aí eu posso escrever como T de T sendo 25 mais C, E, K, T. Beleza? Que é o que está escrito aqui, ó. Aí, eu tenho duas constantes, mas eu tenho dois dados, ó. Um dado, dois dados. Com os dois dados, é possível calcular o C e o T. Aí eu não vou nem discutir, é questão besta, tá certo? É pegar o T por 0, Tzão por 90, achou o Czinho, tá vendo? Aí já bota o Czinho aqui já, ó. 65, ó. 65 aqui, ó. Aí agora, substitui o Tzinho por 1, né? E o Tzão por 85, ó. Aí substituiu, passou para cá, tomou o ln e isolou K. Aí agora você vai na expressão geral, né, e vai lá, T de T é igual a 25 mais C, que é 25, E elevado ao K, que foi encontrado, vezes T. E aí, E elevado a ln nesse negócio, vai ser o valor do negócio. Portanto, vai ser o negócio, na verdade, né? Vai ficar 25 mais 65 vezes, abre parênteses, 60 sobre 65 elevado a T. Portanto, isto aqui é a tua solução isso aqui, ó. É a solução do teu problema. Então, TT vai ser 25 mais 65 vezes 60 sobre 65 elevado a T. Agora, é só questãozinha mesmo de substituição e pegar a calculadora para calcular. Ele quer o quê? Primeira pergunta é, qual a função da temperatura? Qual a função da temperatura em função do tempo? É essa daqui, essa é a primeira resposta. Segunda resposta, em qual tempo que a temperatura chega a 60 graus, né? Então, quando o T for igual a 60, quem vai ser o Tzinho? É só substituir aqui, ó. Então, Tzão vai ser 60, igual a 25, mais isso aqui, passa isso aqui para cá, da 35, né? Daqui o 35, ó. Vamos fazer essa continha aqui. Vai ficar aliás, não, para que esse aqui de novo? É para cada daqui. É porque ele já simplifica direto.
Mas eu não entendi. Não precisava ele ter repetido aqui. Ele cometeu um vacilo aí. Precisava ele ter continuado. Aí no KK 35 sobre 65, KK 35 sobre 65 igual 60 sobre 65 elevado a T. Aí toma LN agora, né? Isso, exatamente. Isso. Vai ficar LN disso igual a T LN disso. Então, T vai ser o LN disso sobre o LN disso. Aí. Aí agora a calculadora, né? Mais ou menos 8 minutos. Beleza, gente? Beleza, tranquilo. Bacaninha, essa pergunta. Bom, agora, gente, eu vou para terminar a aula, eu vou mostrar para vocês uma aplicação bem interessante da lei de resfriamento de Newton, tá certo? E aí a gente encerra a aula. Aquela dissertação que eu comentei no início da aula, né, lá de Goiás, do Prof. Mate, uma dissertação de trabalho de conclusão do mestrado, ele aborda alguns problemas bem interessantes. Dentre esses problemas, ele aborda um problema que usa a lei de resfriamento de Newton, né? Problemas curiosos e suas resoluções. Quando tentamos descrever algum aspecto do mundo real, percebemos que ele oferece mais do que a nossa pobre e finita mente consegue alcançar. Mas se aplicarmos nossos poderes apropriadamente, podemos alcançar um entendimento parcial que se adapte suficientemente para nos dar fidelidade às leis do universo. Para ter uma chance de sucesso, devemos idealizar e simplificar a fim de obter uma figura mental que possamos manejar. Quando chegamos a uma descrição precisa, né, pela seleção das características que consideramos essenciais, temos um modelo matemático. Segundo esse camarada bem aí, foi só mais blá blá blá, mas vamos lá, vai chegar aqui um momento interessante aqui. Ó. O objetivo desse capítulo é apresentar algumas situações curiosas, né, cuja modelagem utiliza equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e, a partir do aparato teórico, né, desenvolvido do capítulo anterior, e estudar as soluções de tais problemas. E aí vem o primeiro problema. Ele chama de... eu acho que esse problema aqui... Quer dizer, esse problema aqui se encontra nesse livro aqui, no livro 1 de Bazanelli e Ferreira, tá certo? E esse problema, ele tem como título, né? É conhecido, né, como uma secretária quase perfeita. Vamos ver que problema é esse que tem esse título aí, uma secretária quase perfeita. Daqui o problema. Ó. Um indivíduo é encontrado morto em seu escritório pela secretária deste que liga imediatamente para a polícia. Então, a secretária encontra lá o seu patrão, né, morto lá, né, e liga para a polícia. Quando a polícia chega 2 horas depois da chamada, veja esse detalhe, né? Ela ligou, após a ligação, a polícia chega com 2 horas depois. Examina o cadáver, oferece-lhe, afere-lhes a temperatura e verifica que ela está em 35 graus. 1 hora depois da chegada, né, este policial examina novamente o cadáver, verificando que a sua temperatura caiu para 34,2 graus. A temperatura da sala onde se encontrava a vítima era de 20 graus Celsius, temperatura ambiente. O perito questiona a secretária acerca da saúde do falecido e ela responde que ele nunca havia se queixado de nenhum mal-estar. O perito, então, admite que, no momento da morte, a temperatura corpórea do indivíduo era 36,5 graus. Qualquer indivíduo, ou seja, a nossa temperatura, ela é
A temperatura do indivíduo vivo, né, é de 36,5 graus, tá certo? Uma hora depois, o policial prende a secretária. Por quê? Né? Por quê? Então, vamos à solução desse probleminha, né? Aparentemente bem interessante, né? O problema, né? E aonde que esse problema tem a ver com as equações, né? Na investigação de um homicídio ou de uma morte acidental, muitas vezes é importante estimar o instante em que determinado indivíduo morreu. Vamos agora seguir alguns passos para mostrar a equação que expressa aproximadamente o instante de morte de determinado indivíduo, né? Esse modelo, gente, nada mais é do que o modelo de resfriamento de Newton, lei de resfriamento de Newton, que a gente acabou de fazer uma questãozinha, né? Então, para solucionar esse problema, é só aplicar a lei de resfriamento de Newton que a gente acabou de fazer lá do cafezinho, lá, né? Beleza? E a lei, não vou nem ler essa lei aqui, não, porque a lei é a que a gente acabou de ler aqui, no último probleminha lá do cafezinho lá. A única diferença é que lá no cafezinho, nós estávamos chamando a temperatura de T maiúsculo, né? E aqui a temperatura ela está chamando de delta, certo? É o teta, né? Isso aqui é teta que chama, né? Não é teta, isso aqui é teta. E lá no nosso probleminha, a temperatura ambiente era T índice M. Aqui no carinha aqui, ele está chamando a temperatura ambiente de Tsão, tá certo? Essa é a única diferença, só uma inversão de variáveis aqui, né? Mas isso não tem problema, beleza? Baseado na lei do resfriamento de Newton, podemos traduzir este problema por meio de uma equação diferencial linear de primeira ordem do tipo delta, ou seja, variação da temperatura do corpo, que eu posso indicar por qualquer variável, aqui vai ser indicado pela variável θ, é igual a menos uma constante de proporcionalidade vezes a diferença de temperatura atual menos a temperatura ambiente. E a temperatura ambiente aqui, ele está chamando T grande, tá certo? Que no caso lá do anterior era o TIzinho, mas isso aí é detalhes, igual ao Roberto Carlos, né? Então, pronto. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Lá no nosso probleminha anterior, ele não calculou aqui uma solução geral, né? Ele já pegou o probleminha aqui, porque todo probleminha de movimento simples, eu posso pegar essa parcela no parênteses, passar dividindo e a equação é separável, entendeu? É simples de ser resolvida, não tem mistério não. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para você acompanhar aqui a ideia, né? Beleza. Bom, no caso aqui, só um instante, vamos? Se volta naquela probleminha, né? Então, aqui está a equação, né? O sinal de negativo na equação, provendo o fato de que o corpo, né, provendo o fato de que se o corpo for mais quente, né? Se o corpo for mais quente do que suas vizinhanças, né? Isso seria maior do que isso, né? Então, aquele se torna mais frio, né, com o desenrolar do tempo. Ou seja, resumindo, está querendo dizer o seguinte, né?
Aliás, nem precisava estar explicando essa porcaria bem aqui. Isso aqui já é descrito pela própria lei aqui. Ah, não, perdão. Aqui ele coloca K positivo, tá? Aí você fala, professor, aqui K positivo, aqui o cara colocou K negativo, isso aqui dá a mesma coisa, porque K é uma constante. Né? Então você não vou nem ler isso aí. Não vai diferenciar em nada ao problema. Então, se considerar positivo, considerar negativo, K é uma constante. Então, esse menos K, eu chamaria logo K, um novo C, e isso não vai influenciar em nada. Vamos admitir que no instante T0, agora sim, é importante, vamos admitir que no instante T0, né, descobre-se, né, um cadáver, né, e que a temperatura deste é aferida, né, e igual a teta zero, né, igual a teta zero. Cuidado, gente, esse T0 aqui não é instante que o cara morreu não, viu? Esse T0 aqui não é o instante que o cara morreu, não. Esse T0 aqui é o instante em que a perícia chega, ou em suma, é o instante em que é aferida a temperatura do cadáver. E naquele momento que você afere a temperatura do cadáver, a temperatura dele, naquele instante que é o tempo zero, que se chegou ao local do fato, chama-se a temperatura de teta zero. Vamos admitir que no instante de morte, né, PM, a temperatura de um corpo fosse, lógico, né, e em algum momento ele morreu, né, ele está chamando esse instante de morte TM, tá certo? E nesse instante ele está chamando a temperatura de um teta M, beleza? Isso aí é irrelevante. Agora, a temperatura normal, ele está considerando que a temperatura normal de um corpo, de um organismo vivo, né, oscila entre 36,5 e 37 graus, mas de regra se aproxima mais de 36,5. Se admitirmos que a equação 3.1, que é essa, né, seja válida para modelar esta situação, a nossa tarefa é encontrar o tempo de morte. Ou seja, em que tempo esse cidadãozinho aí tinha esta temperatura? Porque no momento em que ele tinha esta temperatura para um determinado tempo, ele ainda estava vivo, entendeu? E esse tempo é exatamente a iminência entre o vivo e o morto, né? É aquele tempo em que ele realmente, digamos, houve a mudança, né, entre estar vivo e estar morto. A resolução da equação 3.1, né, com a condição inicial, é feita da seguinte forma. Tá aqui a equaçãozinha, tá, gente? Delta teta dt é igual a isso, ele multiplica tudo por K, né? Outra questão. Aqui poderia ter resolvido por variáveis separáveis, né? Porque dá só pegar o que está no colchete, no parênteses, passar dividindo e usar separável. Este camarada resolveu fazer por linear. Tem algum problema? Tem nenhum problema. Ele pegou essa equaçãozinha, arrumou, e a equaçãozinha transformou nesta aqui. Né? Observe que essa equaçãozinha é linear em θ. E aí, lembrando que essa equaçãozinha é mesmo com que isso, né? É um θ' mais um PLT, um PLT θ igual a um certo G de Tzinho, tá certo? Então, esse carinha aqui é o carinha que a gente faz para calcular o fator de integração, o Mi, né? Da equação linear. E aí, evidentemente, se o Mi aqui vai ser quem? O Mi nada mais é do que K. Portanto, achou-se o fator de integração, multiplica-se toda a equação por ele, e lembra-se que aqui vai dar a diferencial de um produto, né? E no caso aqui vai ser esse cara aí aqui, igual que está do outro lado. Aí você integra agora ambos os lados, a integral que está aqui é o que está no parênteses, está aqui, e a integral disso daqui é simplesmente a integral K Tζ é constante, viu? Tζ que é a temperatura ambiente, né? K é a constante de proporcionalidade. A integral de EKT dt, isso vai ser 1 sobre K EKT. Certo? Aí esse K aqui vai cortar com esse K daqui, ó.
Aí por isso que quis aparecer o K, viu, gente? Mais uma constante. Mais uma constante. Portanto, dividindo ambos os membros por E elevado a kt, você chega exatamente nesta equaçãozinha aqui, né? E agora é só jogar os dados do problema, né? Para você encontrar o tempo que você encontrar não. O T já sabe que é a temperatura ambiente, acho que no problema acho que era 20. Esse C tem como calcular e esse T que tem como calcular. Esse K, aliás. A temperatura do cadáver, no instante inicial, a gente chamou de θ0, né? Ou seja, no momento em que o corpo é encontrado, né? O θ0, ou o θ aplicado em zero, o que a gente chama de θ0, nada mais é do que quem? Aí vai pegar aqui a equaçãozinha aqui, ó, vai ficar, vamos fazer aqui, ó, θ0, que é isso aqui, vai ser igual a temperatura ambiente mais C vezes 0 elevado a K vezes 0. Aqui vai dar 1, portanto vai ficar simplesmente T mais C aqui. Ele complicou demais, tá? Podia ter feito de forma menos complicada, mas tudo bem. Aí tá aqui, ó. Resumindo, com essa expressão você acha o C, tá bom? Ou seja, o C nada mais é do que o θ é 0 menos a temperatura ambiente, tudo bem? Portanto, já pode ter sido estudo já, não sei porque tem essa confusão toda, mas vamos seguir aqui o livro. Portanto, utilizando a condição inicial, né, podemos escrever a equação da seguinte forma: ΔT, θT é igual a T mais C, aqui é C, ó, mais C é elevado a KT, beleza? A vantagem aqui é porque agora antes tinha 3 variáveis, né? Assim, tinha 3 valores desconhecidos, né? 3 não, porque o Tzão já é fixo, é conhecido. Tinha C e o K. O C já achamos, né? O C já achamos. Vamos agora achar o K. Ainda falta encontrar o K, né? Fazendo T1 igual a 1, né? Ou seja, o θ de T1, o θ aplicado em T1, vamos chamar de θ1, tá certo? Vamos lá. Então, pega na equaçãozinha, chama T de T1 e o θ de T1, o θ aplicado em T1 de θ1, beleza? Então, aqui vai ficar θ1, aqui vai ficar só isso, né? θ1 e T1 aqui, ó. T1 e o θ de T1 é o T1. Aí traz o T para cá, tá aqui, né? Beleza, tá aqui. Passa essa coisa aqui dividindo, tá aqui, até aqui tudo bacaninha até aqui. Aí aqui passa a exponencial, tá aqui. Beleza? E aí aplica a propriedade de logaritmo e isola o K. Aqui é tranquilo já. Então não tem lá o que fazer aqui, não. Então, gente, este é o K, tá vendo? Este é o K. Ou seja, θ0 é a temperatura inicial, né? Após a morte. Após a morte. Não, esse θ0 aqui, gente, é a temperatura. É a temperatura no instante em que se faz a primeira aferição após a morte, beleza? θ1 é a temperatura depois de um determinado intervalo de tempo, ou seja, na verdade, você vai ter que fazer 2 aferições, certo? O profissional que for aferir, o perito, né, que for fazer essa investigação, ele vê no mínimo 2 aferições, no momento que chega e um tempo depois. Esse tempo depois vai ficar critério dele, meia hora, 1 hora, 2 horas, que é o θ1. Tzão é a temperatura ambiente, né? E T1 é exatamente o tempo para chegar à temperatura θ1. Depois de obtido a equação que expresse o valor da constante de propósito, que é essa daqui, né? A gente tem tudo que a gente quer. Por quê? Porque, ó, aqui essa equação aqui, ó, aqui eu tenho já essa informação que é a temperatura ambiente, tenho essa informação que é a temperatura ambiente, tenho essa informação que é a temperatura no momento que se faz a primeira aferição, e aqui o K já foi encontrado lá embaixo. Portanto, se eu pegar o K e jogar aqui, eu tenho tudo que eu quero, tá bom? Eu tenho tudo que eu quero. Eu deveria ter feito isso, né? Pegar a expressão já com o K, mas tudo bem. É só para vocês entenderem quem tem tudo que quer.
Então, depois de obtida a equação que expressa o valor da constante de proporcionalidade, né, K, podemos escrever a equação que determina um instante de morte, Tm, né, a uma temperatura em que o corpo foi encontrado, pois é da seguinte forma. Fazendo T1 igual a Tm e θ1 igual a θm, né, ele faz isso aqui, gente, aqui, ó. Cadê bem aqui, ó? Você está vendo isso aqui, ó? Essa equaçãozinha bem aqui, ó? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Você está vendo que aqui, se eu isolar, aqui isolou K, eu poderia ter isolado o T1, beleza? Isolando o T1, só trocar o T1 pelo K aqui, ó. Aí você vai ficar com isso daqui, ó. Bom? Você vai ficar com isso daqui, ó. Ele trocou o T1 pelo K. E agora, o que era T1, ele vai chamar de Tm, o tempo de morte, e vai trocar o θ1, que é um dado valor, por um outro dado que se chama de θm, beleza? Porque antes aqui era T1, θ1. Agora é o Tm, θm, beleza? Essa equação é válida. Portanto, o que acontece? Qual era a constante de proporcionalidade para o problema em questão? Acho que ele enrolou demais para explicar uma coisa simples. Lá no probleminha, a temperatura ambiente, o tesão, era 20. Está aqui, ó, 20, tesão. A temperatura, na primeira aferição, né, que é chamada de θ0, era 75. Uma hora depois, né, a nova temperatura era 34,20. Está aqui, ó, θ1, beleza? Aí menos 1 sobre T1. T1 foi o tempo para fazer a segunda aferição. Aí, pronto. Fez contigo aqui, calculou na calculadora, achou o K. Achou o K? Achou. Aí volta para cá. Ó. Eu tenho o K aqui, esse aqui eu tenho, esse eu tenho e esse aqui eu tenho. Então agora volta para cá agora. Tm, tempo de morte. K já foi achado, tá aqui. T0 é a temperatura da primeira aferição, está aqui. TT está aqui, que é a temperatura do ambiente. E quem é o θm? Esse θm, gente, é exatamente a temperatura em que ele é a temperatura em que o organismo ainda está vivo. Aí você pergunta, por quê, professor? Sabe por quê? Vou explicar aqui por aqui, ó. Vou explicar por aqui, ó. Você está vendo isso daqui? Isso aqui é a expressão que permite calcular a temperatura a qualquer instante, ok? A qualquer instante. A nossa temperatura estando vivo é essa. A temperatura ambiente é essa. Eu não me recordo tão bem como é que explico para vocês, né? Mas na física tem uma parte lá que você estuda corpos em resfriamentos, né? Então, os corpos, eles tendem a entrar em equilíbrio térmico, tá certo? Então, se um corpo, não é aquele corpo que morreu, enquanto ele está vivo, o organismo mantém-se, né? O organismo mantém-se a essa temperatura. Lembrando que se morreu, alguma função cessa, né? De sorte que o teu organismo tenta entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, a partir desse instante, a temperatura começa a decair. Decair, e aí vai decaindo. Até chegar aqui. Até entrar em equilíbrio térmico. Então, o que acontece? O nosso objetivo é exatamente encontrar o tempo de morte, né, aqui, de sorte que a temperatura fosse essa. Porque para esse tempo aqui, o cara estava vivo, entendeu? Com essa temperatura aqui, o cara estava vivo ainda. Por isso que esse é chamado tempo de morte. E aí você agora vai lá e calcula, né? Agora é só pegar a calculadorazinha, calcular e calcula e vai dar isso. Aí você pegando isso aqui, convertendo, vai dar 1 hora, 44 minutos e 20 segundos. Né? Isso quer dizer que pode concluir que o assassinato ocorreu a 1 hora, 44 minutos e 20 segundos antes da polícia chegar. Aí você pergunta, a secretária foi presa. Por quê?
Porque quando ela ligou para a polícia, lembra que a polícia chegou 2 horas depois? Se a polícia chegou 2 horas depois e ele morreu a 1h44, isso quer dizer que quando a secretária ligou para a polícia, ele ainda estava vivo. Portanto, ela foi presa por quê? Porque ela mentiu, né? Ela ligou dizendo que encontrou o cara morto. E essa premissa aí, ela é falsa. Conclusão aí, pelo que a gente acabou de concluir, né? Portanto, ela passou a ser a principal suspeita, né? Porque, teoricamente, né, ele estava vivo ainda no momento em que ela ligou para a polícia. Certo? Então, nesse modelo matemático, a temperatura do corpo só atinge a temperatura ambiente no instante t igual a infinito, ou seja, com o tempo tendendo a infinito é que a temperatura do corpo vai entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente. Na realidade, né, entretanto, a temperatura ambiente é atingida num tempo finito. Podemos calcular, sei que não vou mexer com isso agora, não, bom, aqui, bom, este é um problema de ficção policial muito interessante, porém, realmente impossível, mas aqui falando em relação a essa temperatura infinita. Vamos esquecer isso aí. Morte e mistério, né? Esse problema é baseado em fatos reais, né? Um publicitário foi encontrado morto em uma periferia da Grande Goiânia, dentro do seu carro, né? em um lote baldio, no dia 21 de fevereiro de 2004. O perito chegou ao local às 23 horas e 30 minutos, depois de uma moradora do bairro ter feito a denúncia, né? Esse perito foi aferir a temperatura do cadáver, e depois, uma hora depois, aferido novamente, né? A temperatura dentro do carro era a mesma do ambiente, a 20 graus Celsius, haja visto que os vidros estavam abertos, né? E blá, 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 blá. Então, resumindo, é isso, gente. Acho que tá bom demais. Deixa eu até parar aqui a aula para não ficar extenso demais.